Fala galera, na aula de hoje a gente vai estudar o capítulo 6, tá certo? Aula 6, página 56, matemática 4, tá certo? Na aula de hoje a gente vai entrar numa matéria muito importante, tá certo? Que é a parte de médias. E sabemos que as principais médias que caem, né, no Enem, eu tenho a média aritmética e a média ponderada, tá certo? O cálculo é bem simples, mas o que ela vai te cobrar mais é a parte de interpretação. Então vamos lá. Para iniciar o estudo, tem algumas coisinhas que a gente tem que relembrar. De antemão, a gente não vai começar a falar de média, moda e mediana não, tá certo? Eu vou falar primeiramente somente sobre média, tá certo? E depois a gente segue sobre moda e mediana. As outras são mais simples, principalmente a moda. A mediana tem algumas coisinhas aí que vocês têm dúvida, mas vamos lá. Média. A média, a principal média que a gente tem é a média aritmética, simples, tá certo? Por exemplo, quando ele fala, determine a média aritmética simples dos seguintes conjuntos de valores, 5, 6, 7 e 10. Para calcular a média desses números, eu somo eles e divido pela quantidade de números. No caso são 4, então vou somar os números e dividir pela quantidade. 28 dividido por 4 dá 7, tá certo? E daí segue, ó. Daí temos a média aritmética ponderada. Muitos alunos confundem a média aritmética com a média aritmética ponderada e tem as diferenças dela. Então vamos lá. A diferença é exatamente isso daqui, ó, esse P. Esse P está relacionado a peso, tá certo? Então vamos lá. Ó, se vocês analisarem essa tabela aqui, ó, onde eu tenho duas variáveis, idade e número de moradores, tá certo? Na média aritmética, a gente só trabalha com uma variável, tá certo? Na média ponderada, a gente trabalha com duas variáveis, no caso, a idade e moradores. Então, quando vocês se depararem com questões que trabalham com duas variáveis, vocês já vão direto utilizando a média ponderada, tá certo? Então, vamos lá. Para calcular a média ponderada, no caso da tabela anterior, o que ele fez? Ó? 15 vezes 20. O que é esse 15 vezes 20? 15, primeiro, ó, está multiplicando. Está multiplicando a idade vezes o número de moradores. Vamos interpretar isso aqui, ó. Existe 20 moradores com idade de 15 anos, tá certo? Existe 10 moradores com idade de 16 anos. E assim segue. Então, ó, ele faz apenas a multiplicação, 15 vezes 20, 16 vezes 10 e assim até 19 vezes 10. E divide por quem? Pela quantidade de moradores, tá certo? Isso daqui vai me dar a média das idades. Então, ele quer saber a média das idades. Por exemplo, ó, se tu observar, eu peguei a idade vezes a quantidade de número de moradores, né? Se embaixo eu vou dividir pela quantidade de moradores, então o que eu vou fazer? Ó, corta morador, fica só o que? Idade. Então, por isso que a resposta é média das idades, tá certo? Se na questão a gente queria saber a média do número de moradores, então eu pegava idade vezes número de morador dividido por idade, porque aí eu cortar idade com idade e sobrar só o número de moradores, tá certo? Então tem que ficar atento o que ele está pedindo, tá certo? Então vamos lá. Só uma observaçãozinha aqui, antes de entrar na questão, né? Só uma revisão geral. Então, média aritmética, soma tudo e divide pelo número total. Média ponderada multiplica as duas variáveis e divide pelo total da frequência que ele está pedindo, tá certo? Observe, se for no caso aqui, a média das idades, então vou cortar morador, resposta idade. Se ele quiser a média das idades, divide pelo número das idades, corta idade, fica só o número de morador, tá certo? Então tem que ficar bem atento se ele quer saber a idade, a média das idades ou a média do número de moradores. Tranquilo? Então vamos agora para as questões.